pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Nicolas. Eu sou professor da Universidade de São Francisco, no curso de... Eu ministro aula nos cursos de Engenharia Química e Engenharia Civil atualmente. E eu vim aqui então falar um pouco com vocês sobre um assunto que me interessa bastante, que eu gosto muito, e que a USF deu essa oportunidade aí da gente estar trocando essa ideia, né, através desse programa e desse evento, o USF at Home, que é bastante interessante, pois é uma maneira da gente se manter em contato e também da gente tentar trocar algumas ideias a respeito de variados assuntos, como vocês podem, se vocês já viram na programação, nós temos diversos assuntos, desde de assuntos altamente técnicos, altamente relevantes em termos científicos, como também assuntos altamente relevantes em termos humanos, em termos de vivência, de experiência de vida. Isso é muito interessante, isso nos traz uma experiência, uma cultura, uma bagagem para que a gente siga em frente. Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre um assunto que eu gosto bastante, que é tópicos em escrita científica. Como organizar um artigo técnico científico. Nossa, então, professor, o senhor vai ensinar a escrever um artigo. Não, eu não vou ensinar a escrever um artigo. E quem sou eu para ensinar alguém a escrever um artigo? O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer com vocês aqui, é mostrar alguns tópicos, algumas características de artigos científicos e por que eles são feitos, por que eles são estudados e montados e por que a gente, quando nós estamos na academia, que eu digo academia mestrado, graduação, mestrado, doutorado, e depois nos tornamos professores, consequentemente, ou pesquisadores, a nossa vida se resume a isso, a dar aulas e fazer pesquisa, ou dar aulas e ou fazer pesquisa. É uma opção, mas geralmente quem vai até o doutorado, geralmente tem uma veiazinha de pesquisador, de continuar fazendo pesquisa, de continuar investigando um determinado assunto que se identifica. Então hoje nós vamos falar basicamente isso. A nossa agenda de hoje é basicamente o quê? Por quê? O que? E quando publicar artigos? Essas são as 3 perguntas, digamos assim, base de publicar artigos. Por que publicar um artigo? O que eu vou publicar? E quando? Qual é o tempo que eu vou publicar esse artigo? Nós vamos passar por algumas considerações gerais, como vocês estão vendo aí no centro do nosso slide, e depois nós vamos pincelar, digamos assim, pontuar algumas informações importantes sobre as seções de um artigo científico e, por fim, eu vou deixar uma ideia de estrutura, como eu organizo o artigo para começar a escrever ele. Ah, mas artigo, professor, é só científico em termos revista, em inglês? Não, gente, um artigo pode ser usado para o TCC de vocês, por exemplo. Um artigo pode ser usado por uma comunicação numa revista do CREA, por exemplo, em termos de engenharia, uma revista do Conselho que ele organiza aí as profissões, né? Conselho de Arquitetura, Conselho de Sociologia, de todos os conselhos. Então, vocês como pesquisadores, vocês podem contribuir também, né? Às vezes podem ser convidados para escrever sobre algum assunto específico que vocês se identificam, que vocês dominam, e geralmente é em forma de artigo, né? Essa escrita é um artigo, é uma comunicação. Então aqui nós vamos ver bem superficialmente como que se dá esse tipo de organização ou os porquês de se publicar um artigo. Então, gente, começamos com uma pergunta. Por que publicar artigos? Qual é a principal função de publicar um artigo? Vamos começar de uma visão bem superficial.
O que os cientistas eles fazem? Lembra, gente? Cientista não é aquele que fica no laboratório só misturando reagente como a gente tem nos desenhos. Cientista é aquele que investiga e faz ciência. Mas qual tipo de ciência? Tem várias ciências, não só ciência de química. Ciência é ciência, conhecimento, é gerar conhecimento. Então, o que um cientista faz? Ele estuda, como vocês podem ver aqui no bonequinho azul, ele dá aula, muitas vezes, ele faz experiências, como vocês estão vendo no bonequinho vermelho, mas, acima de tudo, ele desenvolve raciocínio, ele pensa em cima de determinadas situações, como vocês estão vendo no bonequinho verde. Para que tudo isso? Qual é a função dessa métrica? Dar aula, fazer experimentos, independente se for química, se for física, tudo parte de experimentos. Vocês estão vendo agora nessa pandemia do Covid, tudo parte de experimentos, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, a partir disso, ele desenvolve uma metodologia, ele desenvolve uma tecnologia, talvez. Isso para quê? Para mostrar ou disponibilizar soluções para a comunidade no modo geral. Essa é a ideia da ciência, é solucionar problemas da comunidade. Bom, mas e como eu apresento isso, esses meus achados, digamos assim, essas minhas conclusões, esses meus resultados, para o mundo? Como eu faço para divulgar a minha pesquisa para o mundo? Bom, a grande parte das coisas que vêm sendo desenvolvidas em nível de fronteira de conhecimento, ou seja, por exemplo, as tecnologias, né, sendo da engenharia, as tecnologias de ponta, elas vêm sendo desenvolvidas, antes de mais nada, antes de chegar lá na indústria, elas passam por pesquisa. Quando não passam por artigos científicos, passam por patentes. E tudo isso está voltado à pesquisa, à disseminação do conhecimento. Então, a publicação é um dos passos mais importantes no trabalho de um pesquisador, assim como a patente, como eu falei agora. Então, são duas formas distintas de disseminar conhecimento. Aí vem a outra pergunta: o que publicar? O que nós vamos publicar? Ora, cientistas publicam ideias. Nós, como pessoas, nós pensamos. Cientistas estudam em cima de um determinado assunto por anos, por muitos anos, e depois de uma certa base de conhecimento, eles começam a ter uma visão da área que eles estudam diferente, onde essa visão proporciona com que esse cientista ou com que esse grupo de cientistas, porque nós nas ciências nós não trabalhamos sozinhos, assim como na vida profissional como professor, ou como em qualquer lugar, a gente não faz nada sozinho. Então, o grupo começa a ter um know-how, né, começa a ter um conhecimento muito avançado daquela área e começam a surgir cada vez mais ideias. Por exemplo, Covid-19, que nós estamos vendo aí, está nos causando uma preocupação bastante grande, também está nos limitando muitas coisas, como ter aulas assim, fisicamente, esse contato pessoal que a gente tinha quase que diariamente, que faz muita falta, né? A gente vê como faz falta quando a gente perde esse contato. Então, o CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, aqui em Campinas, ele tem desenvolvido, até se vocês não conseguiram ver, acessem lá o meu Facebook, tem o vídeo lá, eu postei o vídeo no meu Facebook. O CNPEM, o que os cientistas do CNPEM estão fazendo, os pesquisadores? Eles estão pesquisando, eles surgiram uma ideia. Qual a ideia? Será que não tem um remédio que já está na farmácia que pode combater esse coronavírus? Esse foi o primeiro questionamento que eles se fizeram. E eles começaram a ir atrás desse questionamento. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pesquisando medicamentos já encontrados na farmácia para combater os pacientes infectados pelo coronavírus.
Vai acabar o coronavírus? Nós vamos matar o... Não, mas nós vamos tratar os pacientes infectados de maneira mais eficiente, sem efeito colateral e talvez podendo aí salvar muita gente. Vejam, partiu de uma ideia. Da onde essa ideia? De um conhecimento já pré-estabelecido desse grupo de pesquisa, lá do CNPq, e eles começaram a desenvolver. Eles já testaram mais de 200 medicamentos, mais de 200 moléculas, e acharam 4. Saiu agora na mídia, né, o ministro da tecnologia, lá da ciência e tecnologia, falando sobre isso. E isso está sendo desenvolvido aqui do nosso lado, no Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, do lado da Unicamp. E com certeza absoluta, esses achados, esses resultados, eles irão virar artigos científicos e publicação em revistas de alta relevância, como Nature, como Science, como... Quais outras? Tem algumas outras que eu não vou me recordar agora, Chemical Reviews, que são revistas de altíssimo fator de impacto, altíssima relevância no mundo acadêmico e que todo mundo usa para se basear em seus experimentos, em suas ideias, digamos assim. Então, esse é o tipo de coisa, o que publicar? Ideias e de onde é que surgem essas ideias. Mas quando publicar essas ideias? Quando é que eu estou apto ou quando que eu digo, não, agora chegou a hora de publicar essas ideias, eu vou mostrar para o mundo o que eu estou fazendo. Quando? Vocês estão vendo aí esse carinha pensativo. Quando se tem uma ideia, ou seja, eu questiono alguma coisa que eu ainda não sei responder, então eu levo esse questionamento para a bancada. O que é isso? Eu levo esse questionamento para métodos científicos e para fazer testes de hipóteses, para levantar hipóteses e resultados. A partir dessa metodologia científica, de coleta de resultados e também o teste de hipóteses, das hipóteses que eu estou levantando, eu vou lá e começo a redigir o meu artigo, ou meu documento, ou meu trabalho de conclusão de curso, ou minha tese de doutorado, ou minha dissertação de mestrado, ou meu artigo ali para a revista do meu conselho de engenharia, de arquitetura, de psicologia, de fisioterapia, educação física, todos esses conselhos regionais que fiscalizam aí a ação do profissional no dia a dia, né, de todas as profissões. Quando é que eu vou publicar essas ideias, então? Quando eu pensei, desenvolvi testes e levantei hipóteses. E, por fim, quando eu respondi. Quando essas questões iniciais foram respondidas, resolvidas, né? E também testadas. Quando isso chega ao fim, isso é um ciclo. Pensar, desenvolver, responder. Esse é o corpo desse meu artigo. Quando eu consigo essa estrutura, eu estou pronto para começar a desenvolver o meu artigo de fato. Mas, aí vocês podem me perguntar, eu falo baseado em engenharia, em tecnologia, mas nós sabemos que temos outras áreas do conhecimento que são tão importantes quanto a engenharia que têm as suas pesquisas, as suas investigações um pouco mais lentas. Não porque as pessoas são incapazes, porque a área de conhecimento implica nesse tipo de ação. Muitas áreas envolvem pesquisa com pessoas, que o resultado não é imediato, o resultado é daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Por exemplo, essas pesquisas que usam medicamentos novos que estão sendo desenvolvidos para ver o efeito placebo, que dá na televisão, geralmente passa na televisão, nós conseguimos ver. Isso são pesquisas que demoram. Então, mais uma vez, quando publicar essas ideias? Gente, tudo é questão de tempo. Nós temos tempos distintos para áreas de conhecimento distintas. Se eu, por exemplo, na engenharia, eu consigo escrever um artigo entre coletar resultados e escrever e submeter para uma avaliação, por exemplo, para publicação,
eu consigo fazer isso em 4 meses, 3 meses, dependendo se der tudo certo, 2 meses, vamos dizer, trabalhando mesmo, sendo sincero, 2 meses está de bom tamanho, trabalhando full time, todos os dias nisso, como pesquisadores fazem, como não é o nosso caso, né? Eu estou dando um exemplo extremo. Então, agora já pega uma área, por exemplo, de medicina, psicologia, talvez tenha que fazer uma amostragem, trabalhar com pessoas, fazer uma amostragem muito grande, já é uma coisa que dificulta muito mais e não depende só da gente, depende dos outros e também depende de tempo. Então, quando publicar a minha pesquisa, depende do tipo de pesquisa que eu estou realizando também. Então, é muito específico. Por isso que eu não estou trazendo aqui uma receita de bolo de como publicar um artigo. Eu estou trazendo pontos específicos que podem ser importantes para o geral, para uma área geral. Então, gente, só trazendo um panorama geral, qual é o cronograma? Eu tenho ideias. Depois dessas ideias, o que eu tenho que fazer para concretizar essas minhas ideias? Eu preciso escrever um projeto de pesquisa. Para onde? Por exemplo, na USP nós temos editais internos de projeto de pesquisa, onde nós podemos submeter projeto de pesquisa e realizar pesquisa dentro da universidade, em determinados assuntos. Para que eu consiga aplicar minhas ideias, eu preciso escrever um projeto de pesquisa que vai passar por um conselho, que vai passar pelo crivo aí de especialistas, de pessoas que já têm experiência e elas vão avaliar esse projeto de pesquisa. Feito isso, meu projeto de pesquisa é implementado, eu tenho que implementar minha pesquisa. Implementada a minha pesquisa, aplico hipóteses, metodologia científica e aí eu obtenho resultados. Depois desses resultados, a grande pergunta é a seguinte: tenho novas ideias? Se eu tenho novas ideias, sim, eu volto lá para a implementação da pesquisa, aplico essas novas ideias e volto lá nos resultados, como vocês estão vendo na setinha de novo no fluxograma. Não tenho novas ideias? Tá ok, eu acho que esses resultados são relevantes o suficiente para ser divulgados dessa maneira? Beleza, parto para a escrita então, e aí essa é a parte mais assim, para mim é a mais desafiadora, porque é uma maneira que nós temos que demonstrar os resultados de maneira concisa, de maneira curta, enxuta, sem fazer muitos devaneios, digamos assim, né? Sem viajar muito na história dos resultados. Então, esse é basicamente um fluxograma de ideia, como que funciona o processo de publicação de uma ideia. Veja, mais uma vez, isso não é uma receita de bolo. Isso não serve só para artigos, isso também serve para trabalho de conclusão de curso, dissertação e teses de mestrado e doutorado, escrita de livros, de enciclopédias, etc. É uma maneira de organizar o raciocínio. Tudo surge de alguma coisa, essa coisa, que no caso é a ideia, ela está baseada num projeto de pesquisa, porque para eu começar a aplicar minhas ideias eu preciso ter uma linha cronológica e eu tenho que mostrar o porquê que essa minha ideia é boa. Então eu preciso de um projeto de pesquisa ou de um projeto, não precisa ser de pesquisa, não precisa ser um projeto de pesquisa especificamente. E a partir disso eu tenho a implementação. A implementação é a parte mais difícil, porque é onde eu vou aplicar minhas ideias conceitualmente, né, e experimentalmente, e depois eu tenho que analisar meus resultados. Tranquilo? Entramos então nas considerações gerais. Pensem que escrita científica ela é um gênero literário, assim como os outros gêneros literários que nós temos. Eu vou escrever para um público-alvo, para um público que queira
ler sobre o meu trabalho ou os meus resultados? É a mesma coisa que esses escritores conhecidos. Ah, eu leio o escritor fulano de tal porque eu gosto dele, eu gosto do jeito que ele escreve, eu me identifico. A escrita científica é a mesma coisa. Tem comunicações, tem artigos, tem teses e trabalhos de conclusão de curso que nós pegamos, a gente não se identifica com aquilo que está escrito. Por quê? A maneira que a pessoa escreveu não é a maneira que a gente se identifica. Quer dizer que o trabalho é ruim? Não. Quer dizer que é uma maneira que tu não se identifica com aquele jeito de escrever, mas o conhecimento está ali. Então, a literatura é a arte que manifesta pela palavra, seja ela escrita ou seja ela falada, como nós estamos trocando aqui ideias faladas. Então, gente, nós temos que escrever para um público-alvo. Quem que eu quero atingir? Quem vai ler meu trabalho? Por exemplo, um trabalho de engenharia. Eu tenho alguns alunos que têm feito, alunos de trabalho de conclusão de curso, que me surpreenderam bastante com alguns temas que eu trabalhei no meu mestrado, por exemplo, e eles vêm com uma ideia, com uma visão já muito bem acurada daquilo que eles querem fazer, muito bem fechada. E isso é muito legal, porque eles já sabem quem que vai ler o trabalho, eles já sabem quem que vai se interessar pelo trabalho. É o pessoal do ramo da engenharia, porque eles estão fazendo um trabalho para engenharia. Ah, então quer dizer que o pessoal da fisioterapia não pode se interessar? Claro que pode. Só que as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho, elas estão desenvolvendo um trabalho focado numa área. Então, o público-alvo delas é aquela área. São aquelas pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de desenvolvimento de engenharia, de processos, por exemplo, no caso dessa dupla de MTG, gostam de processos fermentativos, produção de etanol e etc. Então, a grande questão é, quem vai ler o meu trabalho? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Quais são as principais características da escrita científica? Não só a escrita científica em termos de artigo, em termos de trabalho de conclusão de curso, mais uma vez, dissertação e tese. Clareza e concisão. Tem uma palavra que eu escutei muito no meu doutorado, muito, vocês não imaginam o quanto que eu escutei isso. Nicolas, você está sendo muito prolixo. A minha orientadora falava isso toda hora. Por quê? Porque eu queria mostrar que eu estava dominando o assunto que eu estava estudando, então eu escrevia, escrevia mais um pouco e não falava nada. Era muitas informações relevantes, não eram informações irrelevantes, mas que não me levavam a lugar nenhum. Não me levavam a lugar algum. Se não fosse a minha orientadora no doutorado, eu acho que a minha tese daria umas 300 páginas, eu acho, de tanto que eu escrevia. Então, essa é uma das principais características. Levar a informação de maneira clara e concisa. Não só no artigo científico, no trabalho de conclusão de curso, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado também. Então, o que nós precisamos fazer? Apresentar os nossos resultados de maneira clara e usar a menor quantidade de palavras possíveis. Ah, quer dizer que eu preciso escrever meus resultados em um parágrafo? Não. Mas a gente precisa economizar palavras. Para quê? Para quem está lendo o nosso trabalho conseguir absorver da maneira mais rápida possível aquilo que a gente tem tentado passar. Por que isso? Gente, o mundo hoje está a milhão. Está todo mundo correndo, está todo mundo sem tempo. Nós estamos vendo que a gente arruma tempo. Essa quarentena está nos servindo para isso também. A gente arruma tempo quando a gente precisa, quando a gente quer. Mas, nos tempos normais, sem quarentena, a gente sabe que o tempo é muito escasso. A gente está sempre correndo, tem sempre alguma coisa para fazer. Sempre... Então, economize em palavras, assim como a gente pode economizar tempo. Para quê? Para que a pessoa que for pegar o nosso trabalho consiga entender o nosso trabalho de maneira direta, sem contar história, sem fazer todo aquele blá blá blá, que é interessante, mas isso a gente deixa para um livro, a gente deixa para
para um documento que não seja tão técnico quanto um trabalho de conclusão de curso e essas dissertações e teses. Beleza? Outro aspecto muito importante, e que eu tenho chamado a atenção dos meus alunos também, enquanto eu oriento, e também já no passado chamei muita atenção de alunos que orientei de iniciação científica, é o quê? Gente, usem referências. Todas as informações que nós usamos, ou todas as ideias que nós pegamos de algum lugar, elas devem ser referenciadas. Eu até costumo brincar, na vida nada se cria, tudo se copia. Nossa, o professor está dizendo para copiar as coisas dos outros. Não estou dizendo para copiar as coisas dos outros. Eu estou dizendo para pegar as coisas que são boas do trabalho dos outros, interpretar com a sua ótica, com a sua visão, e referenciar aquela pessoa da onde tu leu aquela primeira ideia, aquela primeira informação. Vejam, não é uma cópia, é uma base, é uma fundamentação. Então, se pega a ideia, transforma para a nossa concepção, para a tua visão, e aí sim, nas tuas palavras, e aí sim se referencia, incluindo o seu próprio trabalho. Eu mesmo tenho artigos publicados que eu tenho como referência um trabalho anterior meu, porque é uma continuação de trabalho. É um trabalho que é continuação do outro. Então, eu cito o meu próprio trabalho, não para ter citações, mas para mostrar, olha, esse trabalho é uma continuação do outro trabalho e assim sucessivamente. Então, gente, usem referências, por favor. É uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla dos meus alunos. Onde é que eu vou achar essas referências? Tem assuntos que são difíceis. Gente, artigos científicos, periódicos da CAPES, por exemplo, nós achamos tudo que vocês imaginar, nós conseguimos achar nesses tipos de bases, né, de dados. Se não em artigos, em livros. Existem muitos e muitos livros publicados ao redor do mundo, tanto e-books quanto físicos. Nós temos aí a biblioteca digital da USP, né? Então vocês têm o acesso na palma da mão. Aproveitem isso. Vocês não sabem o quanto é difícil de ter um acervo desses assim, disponível. Não é toda universidade que tem, não é todo lugar que tem. E é muito interessante esse tipo de acesso. Beleza? A última característica importante é evitem suspense, gente. Evitem suspense. Vão direto ao assunto. Economizem palavras. Então, forneça ao leitor as suas descobertas ou as suas contribuições para aquela área de pesquisa que vocês estão se debruçando aí, né, fazendo seus estudos. Mostra para o leitor logo do início. Olha, meu trabalho é para isso. Isso, o cara já vai se interessar ou não no teu trabalho e vai ler ou não no teu trabalho. Nós vamos ver mais para frente agora como a gente pode fazer esse tipo de coisa. Como a gente pode chamar atenção, como a gente pode mostrar para o leitor a ideia do trabalho desde o início. Então, nós passamos para a seção de um artigo regular, que é agora que nós vamos ter um enfoque, a ideia de mais ou menos como é que eu monto esse quebra-cabeça. Então, gente, nós temos diversos tipos de publicações científicas. Por exemplo, teses, dissertações, TCC. São publicações científicas. Teses, dissertações, TCC ficam geralmente numa base de dados da universidade. Geralmente. Se vocês entrarem no repositório da UFSCar, por exemplo, vocês vão achar a minha tese de doutorado. Se vocês entrarem no repositório da Universidade Federal de Santa Maria, vocês vão achar minha dissertação de mestrado. E se vocês entrarem no repositório da Unipampa, vocês vão achar meu TCC. Ou seja, são documentos que são considerados publicações científicas. Muitas das teses, por exemplo, viram livros. As editoras se interessam tanto pelo assunto que a pessoa está pesquisando que elas convidam aquela pessoa a publicar o livro, a sua tese, em formato de livro. Então, conheço algumas pessoas que
já tem a sua tese em formato de livro, por exemplo. Outro tipo de publicação que é o foco aqui, mas não necessariamente as regras se valem aí só para esse tipo de publicação, são os artigos de pesquisa. Esses artigos de pesquisa, eles são divididos em basicamente três categorias. Reviews. O que são esses reviews? O próprio nome já diz. Review nada mais é que uma revisão da literatura. A pessoa pega vários artigos e monta um review crítico sobre um determinado assunto, baseado em dados da literatura. Artigos regulares, que são os artigos que geralmente são os que mais, na verdade, se pesquisam, ou são os artigos que mais se publicam. São aqueles artigos de pesquisa, artigos de resultados, onde eu tenho a ideia, eu desenvolvo a metodologia científica e depois eu escrevo e mando para uma revista avaliar, mando para as pessoas avaliarem esses meus resultados. E também nós temos uma outra categoria chamada Short Communications. Essa Short Communications nada mais é, ou letter também eles chamam às vezes, nada mais é que assim, tive uma ideia muito boa e tenho poucos resultados. Só que essa ideia, ela está na fronteira do conhecimento. Ela é assim, é um avanço muito importante para a área, muito importante. E eu não posso deixar passar essa oportunidade de publicar essa ideia. Só que vejam, eu não tenho resultados suficientes para fazer um artigo regular. E se eu não publicar a minha ideia, o meu colega do lado, ou o amiguinho do outro grupo, publica. Então, a área acadêmica é um pouco competitiva, podemos dizer assim. Mas, o que a pessoa faz? Ela monta um short communications. Ou seja, é como se fosse um resumo de um artigo regular. É um artigo igual, só que condensado, com menos resultados, mostrando a relevância daquele resultado para a área que a gente está pesquisando. E também nós temos livros, né, gente? Livros sempre vão ser livros e nunca vão perder a sua importância. E é uma maneira muito importante da gente disseminar aí o conhecimento. E também, além dos livros, nós temos as enciclopédias. Então, como que nós vamos organizar um artigo? Qual é a ordem? Nós vamos ter título, autores e afiliações. Qual é o título do seu trabalho? Quem são os autores? Onde esses autores estão? Na Universidade de São Francisco? Eles estão na Unicamp? Eles estão nos Estados Unidos? Onde é que eles estão? Onde esses pesquisadores estão baseados? Onde é a base deles? Onde eles estão fazendo essa pesquisa? Primeiramente, nós temos o resumo, passando pela introdução, metodologia e resultados de discussão, conclusão, né, as conclusões e referências. Vocês viram que nós temos um cone, um tronco e um cone? O que isso me diz? Eu saio do geral, lá na base do cone da introdução, né, nessa base aqui. Eu vou para o específico, que é essa parte de baixo da introdução. O que é o específico? É o nosso trabalho. Nós vamos ver mais para frente isso. E aí eu venho para o tronco, metodologia, resultados da discussão, que são a coluna, a espinha dorsal do meu trabalho. É uma maneira que eu fiz, a metodologia que eu apliquei e os resultados que eu obtive. E depois vocês vão ver que a introdução, o formato da introdução, ela se inverte e vira conclusão. Por quê? Porque eu saio dos resultados específicos na base daquele trapezoide ali, né? E eu vou para a base de baixo da conclusão, mostrando qual é o impacto dessa minha pesquisa para a área que eu estou estudando. E no fim, eu tenho essas referências, né? Porque nenhum trabalho é tão original que não tenha se baseado em nenhuma outra ideia, nenhum outro autor, por exemplo. Então, o que nós devemos ter no título do nosso trabalho? O que um título deve conter? Ora, ele deve atrair a atenção do leitor. O título ele deve chamar a atenção de quem for ler esse título. Como?
Por exemplo, utilizando palavras fortemente associadas com os resultados do trabalho, que são chamadas keywords, ou usando palavras fortemente associadas àquele assunto, também podem ser keywords. Gente, o título ele deve ser o mais breve possível. Ah, professor, mas tem área que os títulos são imensos. Sim, gente, para tudo tem exceção. Não quer dizer que se um artigo tem um título super extenso, pela área de onde ele vem, que esse artigo seja ruim. Não, aqui é uma dica só para quanto mais breve for o título, melhor. Mas tem situações que não dá para fazer isso. Então, qual é a dica? Enfatize no título o seu principal resultado, sempre que possível. O que eu estou estudando? O que eu analisei? O que eu estou analisando? Qual é o fenômeno que eu estou analisando no meu trabalho e através de que metodologia? Às vezes a metodologia são siglas, às vezes a metodologia são nomes pequenos. Então, isso é uma maneira de chamar a atenção do leitor. E o resumo? Então, nós temos o título, lá, afiliações e autores. Então, as afiliações onde esse autor vem. Os autores, por exemplo, quem são autores de um trabalho? Autores de um trabalho são aqueles que todos os autores devem ser capazes de defender aquele artigo ou aquele trabalho. Então, se uma pessoa está com o nome no trabalho e ela não tem a mínima ideia do que está sendo feito ou do que foi feito, ela não pode ser considerada autora de um trabalho. E aí existem níveis de autores. Existem autores principais, que são aqueles que desenvolveram praticamente todo o trabalho, e os autores, né, chamados coautores, que ficam no meio dos artigos científicos, que muitas vezes deram contribuições para que esse artigo tenha chegado na sua forma final, na sua última versão. E o último nome, geralmente, é o cara, o pesquisador ou a pesquisadora, que é o head do grupo, que a gente fala, que é o orientador, no caso. Então, é ele que é o coordenador da pesquisa. Então, essa é uma distribuição. Mas todos os autores devem ser capazes de discutir ou de saber qual é a relevância do trabalho, qual o nome deles está indo. Aí então passamos para o resumo, gente. O que é um resumo? O nome já diz: sumarizar, sintetizar os principais aspectos do artigo. É fazer um resumo. Faça um resumo da sua atuação até agora na Universidade de São Francisco. Ou faça um resumo do seu trabalho de iniciação científica. É isso, um resumo. Sintetizar, em poucas palavras. Então, como que um resumo pode ser bom? Um bom resumo, ele permite que o leitor identifique rapidamente suas contribuições para aquela área. O cara passa o olho no resumo e fala: entendi. Ele quer fazer isso, isso, isso por causa de tal coisa, para chegar em tal lugar. Esse é o resumo. Um resumo deve ser sintético e direto. Quais são as divisões de um resumo? Um resumo, ele basicamente tem uma contextualização, ou seja, qual área nós estamos inseridos, em qual assunto nós queremos nos aprofundar. Ele tem o gap, que nós vamos ver mais para frente o que é, a metodologia utilizada, os principais resultados e a principal ou as principais conclusões. Vejam, é um resumo do trabalho inteiro. Por isso o nome, resumo. Aí nós vamos passar para a introdução. O que deve ou o que pode aparecer numa introdução? Para nós montarmos uma introdução, nós temos que ter algumas perguntas respondidas. Nós temos que nos fazer aquela pergunta. Vamos nos perguntar o seguinte: por que essa área é importante? Por que a área que eu estou estudando ela é relevante? Essa resposta,
ela vai estar na introdução de vocês numa parte chamada contextualização, que é o início da introdução. E também numa coisa chamada estado da arte. O que é estado da arte? É nós pegarmos o que já foi feito na literatura e mostrarmos na nossa introdução, é como se fosse uma revisão bibliográfica. Só que condensada. Poucos trabalhos e trabalhos relevantes que mostrem para quem for ler, olha, já está sendo feito coisa parecida, ou alguém achou coisa interessante de outro método, mas esse método que eu estou propondo pode ser melhor. Então, por que essa área é importante e o que já foi feito antes? São duas perguntas que envolvem contextualização, que nada mais é que apresentar a importância da área num cenário global, e o que já foi feito antes é outra pergunta que engloba o estado da arte, ou seja, mostrar para as pessoas que estão lendo o teu trabalho que tem coisas feitas na literatura que fundamentam essa ideia que nós estamos tendo. Essas duas coisas nós vamos tirar da onde? Revisão da literatura, gente. Nós vamos fazer uma revisão da literatura e vamos chegar nesses dois pontos. Então, nós vamos ler, estudar, nos debruçar em várias informações, vários artigos, livros, e nós vamos ver que a importância do que eu estou pesquisando é tal coisa. A importância é essa. Por exemplo, no meu doutorado, eu pesquisei secagem e extração supercrítica de compostos bioativos. Por que era importante estudar secagem? Porque eu secava folhas. Folhas é um terror. O comportamento delas durante a secagem é horrível. E ninguém ainda se propunha a usar modelos físicos para modelar a secagem de folhas. E aí eu fui lá e propus um modelo para aplicar na secagem de folhas, estudar o comportamento dessas folhas na secagem e depois o comportamento na extração supercrítica. Isso não tinha na literatura. Então, de onde é que eu tirei? Da revisão da literatura, como vocês estão vendo aí no slide. Mas e aí? A outra pergunta é, o que ainda não foi feito? Isso a gente chama como gap. Nós temos a ideia, nós temos a importância para a área. Nesse meio aqui, nós temos um canyon, nós temos um gap. Como é que nós vamos diminuir essa distância para fazer com que o conhecimento se consolide? Através do gap. Respondendo esse gap, o que eu quero responder? Isso que tem que estar no gap. O que não foi feito? E aí, por que esse estudo é importante? Quais são as aplicações? E depois, o que é apresentado aqui nesse trabalho? Que é nada mais é que o propósito do nosso trabalho, o objetivo. Vejam que gap e o propósito, eles estão inseridos em formulação das hipóteses. Porque se eu tenho um gap, se eu tenho algo que eu quero responder, e se eu tenho um propósito, para que eu una esses dois, eu preciso de uma formulação de hipóteses. De onde é que eu vou tirar essa formulação de hipóteses? Ou de desenvolvimento técnico-científico do grupo, ou propriamente teu, uma nova metodologia que está sendo desenvolvida, ou na literatura novamente. Então, qual é a sequência de apresentação de uma introdução, por exemplo? O que nós devemos ter numa introdução? Primeiro, contextualização. O que é contextualização mais uma vez? Ele apresenta a área de pesquisa e mostra qual é a importância dessa área de pesquisa. Por que eu devo estudar ou por que é importante estudar essa área de pesquisa? Gap. Depois que eu mostrei a importância, o que eu quero responder? O que ainda não foi respondido nessa minha área de pesquisa? Então, são as questões não respondidas, restrições e as limitações dessa minha área. Terceiro, mostrar o estado da arte. Evidenciar as pesquisas que estão recentes sobre o assunto, os principais resultados e também mostrar o porquê que essa sua pesquisa ou esse seu trabalho ele é relevante no âmbito da área que está sendo proposta. E, por fim, apresentar o objetivo do trabalho. Apresentar qual é
tua contribuição em termos de propósito. Qual a tua proposta? Qual é a nossa proposta de trabalho? Então vejam que nós saímos aí lá da base do trapezoide lá que vocês viram na introdução. Nós saímos do geral e nós vamos afunilando, chegamos no específico. Ou seja, por que é importante? O que eu vou fazer? Qual é a minha contribuição? É um grãozinho de areia no meio do deserto, mas é assim que se constrói conhecimento. Então, gente, as informações no texto fluem a partir do geral até o específico e chegam no propósito. E isso cria uma linha de raciocínio que vai afunilando, como eu mostrei, nesse funilzinho, nesse triângulo invertido que nós estamos vendo aí à direita, né, no nosso slide. Então essa, mais ou menos, é a ideia da introdução. Isso é uma receita de bolo? Não. Não é uma receita de bolo, novamente. Mas isso ajuda a nós termos um raciocínio lógico para montar uma introdução, por exemplo, futuramente. Beleza? Agora, vocês vão ver que eu não vou falar sobre materiais e métodos. Depois eu digo por quê. Vou pular direto para resultados de discussão. Essa é a seção mais importante do nosso artigo, ou do nosso trabalho, ou do nosso comunicado, ou do que for. Tudo que envolve resultados, seja no folhetim do bar da esquina. Se tiver pesquisa, se tiver resultado, a primeira coisa que ela vai querer ver é onde é que ele chegou? O que ele descobriu? Qual é a relevância em termos de resultado? Por exemplo, ontem a minha esposa fez uma live aí participando, né, da USP at Home, e ela trabalha com baterias. Lithium-ion, uma nova proposta de bateria, bastante interessante, bastante difícil na minha ótica. E as perguntas foram o seguinte: quanto dura uma bateria? É possível colocar ela num avião? Qual é o custo-benefício? Quais são os catalisadores que dão o melhor resultado? Estão vendo? As perguntas são: a comunidade ou as pessoas que estão fora da pesquisa, fora do nosso dia a dia, elas querem saber o resultado, elas querem saber o que nós achamos. Elas não querem saber como nós fizemos, elas querem saber como nós fizemos depois de ver os resultados. Então, o resultado é o coração do trabalho. Então, aqui nessa parte de resultado, nessa seção, você irá provar aquilo que você questionou lá na introdução. Então, tu questionou vários pontos e levantou várias hipóteses e ideias durante o trabalho inteiro. Aqui é a hora de falar assim: olha, lembra daquela hipótese que eu levantei? Aquela hipótese está baseada, fundamentada nesse aspecto, nesse resultado. Eu estou mostrando para vocês que aquela hipótese ela é verdadeira. Ou eu estou mostrando para vocês que aquela hipótese não funciona por tal motivo. Isso também é um resultado. Muitos alunos se frustram dizendo: meu trabalho não foi bom. Em que contexto não foi bom? Eu não tive resultados bons. O que é resultado bom? O resultado bom é aquele que tu vai dizer assim: olha, melhorou em termos de engenharia, gente. Desculpem as outras áreas, mas aqui é a área que eu tenho mais familiaridade. Melhorou a eficiência do processo, blá 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 blá, melhorou o tempo, entendeu? É só isso que é o resultado bom? Não, a gente pode ter vários trabalhos que digam assim: olha, não funcionou. Por isso, por vários motivos não funcionou. E aí a pessoa que vem logo atrás da gente, pesquisando isso, ou a pessoa que iniciou nessa pesquisa ontem, por exemplo, ela vai pegar o nosso trabalho e vai dizer assim: não posso fazer por esse caminho, dá errado. Então a pessoa vai tentar outros caminhos. Ou seja, quando o resultado é bom, quando o resultado é ruim, não importa, é resultado. E a gente tem que mostrar esses resultados da melhor maneira possível. Como a gente mostra esses resultados? A gente utiliza materiais ilustrativos para que fique o mais amigável possível. Figuras, tabelas, gráficos, imagens, para tentar demonstrar esse resultado de uma maneira clara. Junto com essas figuras, com essas imagens, com esses gráficos, etc., nós mostramos um texto onde nós vamos discutir esses resultados. Por isso, a sessão se chama Resultados
e discussão. Vejam, não é resultados e discussões, é resultado e discussão daqueles resultados. Então, os meus resultados devem ser apresentados em termos de tabela, figuras, da maneira que a gente achar mais relevante e também mais cômodo para quem for ler. E junto desses resultados nós temos que trazer um texto explicando aqueles resultados, discutindo aqueles resultados, referenciando muitas vezes as suas hipóteses, porque muitas hipóteses estão baseadas em estudos anteriores. Então, tentando deixar o leitor a par daquilo que você, ou daquilo que tu está tentando mostrar de maneira relevante. Uma coisa fundamental, que eu também peço bastante para os alunos de iniciação científica e também bastante para os meus alunos que são meus orientados de TCC. Eles vão ver isso ao longo do tempo. A qualidade das figuras, a qualidade da análise dos dados e das análises estatísticas são extremamente relevantes para a gente ter um bom trabalho, ter uma boa sessão de resultados de discussão. Por quê, gente? Lembrem, a maneira de como nós escrevemos os resultados, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você escrever uma sessão de resultados de discussão concisa, com lógica, com linearidade, com referência, com bom senso, assim, em termos de ser linear, sabe? Chamar uma figura, discutir a figura, referenciar as hipóteses que a gente está levantando. Isso vira amigável para quem está lendo. A pessoa que lê, ela aceita aquilo de uma maneira mais fácil. Ah, mas isso é regra? Não, não é uma regra. Não existe regra. Não existe regra. Mas geralmente, em resultados de discussões, como se faz? Se apresenta o resultado, se discute esse resultado e, por fim, nós pegamos, por exemplo, outros resultados da literatura e comparamos com os nossos, mostrando por que os nossos resultados são bons ou não são tão bons assim. Então, essa é mais ou menos uma ordem cronológica, né? Não é regra. Não é regra. É uma ordem que geralmente todo mundo que eu conheço usa. Apresenta o resultado, seja em forma de figura, tabela, seja em forma de gráfico, do que for. Apresentou esse resultado? Discute eles. Discute, apresenta, olha, tal, como pode ser visto na tabela, como pode ser visto na figura, e aí apresenta esses resultados, discute eles e depois compara com a literatura. Essa é uma regrinha assim que não nem é regra, mas é uma ordem lógica que geralmente as pessoas indicam para se fazer. Beleza? Lembre-se, gente, a introdução e os resultados, eles devem conflitar. Então, para que eu acerte o alvo de uma maneira eficiente, a minha introdução, os meus propósitos, eles devem estar totalmente alinhados com os meus resultados de discussão, que são os meus resultados chaves. Se eu escrever uma introdução nada a ver com meus resultados, o meu trabalho não fica aquele conezinho, aquela, né, que a gente viu lá. O meu trabalho fica um emaranhado de informações e essas informações não me levam para lugar nenhum. Por exemplo, um monte de informações soltas na introdução, falando várias informações relevantes. Eu não estou dizendo que as informações não são relevantes, mas que não me levam a lugar nenhum para chegar ao propósito do meu trabalho. E aí eu chego lá nos resultados e tem uma coisa nada a ver com aquilo que a gente colocou na introdução. E aí o trabalho não fecha, não tem linearidade, a pessoa não entende o propósito do seu trabalho. Que a gente está apresentando uma coisa nos resultados e está apresentando outra na introdução, está propondo outra na introdução. Então vejam a importância. Esses resultados e essa introdução, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar linkados. A importância disso para que o nosso trabalho seja conciso e seja coerente. Ah, professor, mas tu está falando isso para artigo científico? Não, gente, eu estou falando isso para trabalho de um modo geral. Os meus alunos, mais uma vez, eles vão ver que eu cobro bastante esse tipo de coisa. A linearidade do raciocínio, que é uma coisa que eu aprendi bastante durante
a época de aluno. Eu aprendi muito isso, porque eu era muito inconstante. Eu queria discutir tudo e aí às vezes não dava, e eu achava que tudo era importante, e acaba que o raciocínio fica muito desconectado. A gente não consegue focar num resultado ou focar num assunto só e acaba se perdendo à medida em que desenvolve o raciocínio. Então, lembre-se disso. E aí nós chegamos às conclusões. Qual é a função de uma conclusão? Declarar a importância do artigo no desenvolvimento da área de pesquisa. É para isso que a conclusão serve. Mostra, olha, eu cheguei a tal conclusão e isso é importante para tal coisa. Só que agora a conclusão, as conclusões elas devem ser ao contrário da introdução. As ideias elas devem fluir a partir de informações específicas até informações gerais. Ou seja, o triângulo vira de cabeça para cima de novo. Lembram? Então eu saio do específico, o que eu achei? Eu discuto rapidamente isso e no final, por que isso é importante para a área que eu estou pesquisando? E aí fecha o meu artigo. Então, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair do específico, como vocês estão vendo aí no slide, onde nós temos os resultados principais. Eu faço uma breve interpretação desses resultados, dos principais, resumidamente, e eu chego na minha principal contribuição para a minha área de pesquisa, mostrando então o porquê que foi relevante esse meu trabalho. Vejam que aí fecha aquela ordem: introdução, metodologia e resultados e conclusão. Eu fecho a base do meu sistema lá embaixo, como foi apresentado. Então, eu deixo aqui uma sugestão de modelo para vocês. Como eu monto a conclusão? Principais conclusões, onde eu vou enfatizar meus principais resultados. Interpretação dos principais resultados. Gente, poucas frases, só para relembrar aquela interpretação mais massiva que nós tivemos lá nos resultados de discussão e para mostrar a relevância do nosso trabalho. E por fim, quais são as contribuições ou qual é o progresso que eu fiz no meu trabalho. Gente, é um grãozinho de areia, muitas vezes, no meio do deserto, novamente, para a minha área de pesquisa. Mais uma vez, o conhecimento, ele se desenvolve, se constrói assim. Cada um é passo de formiguinha, cada um vai colocando um tijolinho, né, ou um grãozinho de areia para que a gente vá construindo o nosso conhecimento. O que essas contribuições implicam? Descrever aí qual é o impacto das suas conclusões para a área de pesquisa e mostrar por que é relevante continuar pesquisando essa área. Por fim, então, eu deixo uma sugestão de escrita. Como? Pessoal, partam dos resultados. O resultado é o coração do nosso trabalho. Escrevam o resultado do trabalho. Depois de estar fechado o resultado do trabalho, mostrando, discutindo, escrevam a conclusão do trabalho, porque aí tu vai mostrar os teus principais resultados, vai discutir, vai concluir o porquê que aquilo é importante. Depois da conclusão, vocês voltam lá na introdução, porque aí vocês vão fazer o contrário, vocês vão sair do geral e ir para o específico. Depois da introdução, metodologia. Ah, professor, mas tu não falou da metodologia aqui. Gente, metodologia é escrever o que vocês fizeram. Essa parte é a parte mais tranquila de um artigo. E por fim, resumo, porque depois de tudo feito, essa parte toda feita, eu vou ter que resumir o meu trabalho com aquelas etapas, contextualização, gap. Veja que contextualização e gap já tem na introdução, metodologia vocês já escreveram, então teria que dar só a metodologia resumida, como é que eu fiz essas análises, ou como é que eu testei minhas hipóteses, e no fim meu propósito, as principais conclusões do meu resumo, do meu trabalho. E por último, depois de tudo feito, aí sim pensarmos em um título que vai ser atraente, vai ser atrativo para o nosso trabalho. Beleza, gente? Então eu espero ter passado um pouco não de conhecimento, mas algumas ideias de como tentar estruturar um artigo científico. Isso também serve para trabalhos de conclusão de curso, pode ser útil aí para vocês começar a pensar no desenvolvimento do trabalho de vocês ou na iniciação científica, trabalho para algum congresso, alguma coisa. Isso pode servir para todos esses tipos de trabalho.
Beleza? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição no que vocês precisar. Meu contato está aí nesse último slide, e dizer que eu tô à disposição para o que precisar, independente da área, se quiser trocar ideia, conversar um pouco, eu estou 100% à disposição. E agradecer novamente a USP aí pelo espaço de falar um pouco nesse assunto que eu gosto bastante durante essa nossa pandemia do coronavírus. Então, um abraço, fiquem bem e até a próxima.